Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Ana Beatriz e junto com Valdislan vamos falar para vocês sobre as etapas da fotossíntese, a fotoquímica e a bioquímica. Tudo isso de forma ilustrada e o mais simples possível. A compreensão desse tema é bastante relevante para o ensino acadêmico e o curso de biologia, porque tentamos entender o processo pelo qual as plantas realizam para produzirem seu próprio alimento, utilizando energia luminosa para produzir compostos orgânicos, como glicose, dióxido de carbono e água. Para isso, a fotossíntese é dividida em duas etapas, a fotoquímica e a bioquímica. Ambas vão produzir energia, porém, a fase fotoquímica vai necessitar de energia luminosa direta e produzirá ATP. Já na fase química, não depende diretamente da luz, mas produzirá glicose, seu produto final. Para entendermos melhor, vamos voltar um pouco no tempo. Os antigos povos da Grécia acreditavam que as plantas obtinham todos os elementos necessários do seu desenvolvimento do solo, mas no século XVIII, Halley sugeriu que parte da nutrição da planta era proveniente da atmosfera, tendo a luz como papel importante nesse processo. Em 1979, o holandês Jan Roos concluiu que, além das plantas dependerem da luz, o processo ocorria nas partes verdes da planta. No século XIX, os alemães Julius Meyer e Julius Sachs concluíram que o gás carbônico serviria para a síntese de matéria orgânica e transformação de energia luminosa em energia química. Em 1905, o fisiologista inglês Blackman, estudando os efeitos da temperatura, da concentração de CO2 e da intensidade luminosa sobre a fotossíntese, chegou à importante conclusão de que esse processo consistia em dois tipos de reações: as que dependiam da luz e aquelas que ocorriam no escuro. E foi com todas essas conclusões que chegaram a uma informação essencial: o local onde ocorre a fotossíntese, o cloroplasto. É um tipo de plastídeo que nas plantas é encontrado principalmente nos caules e folhas, e é formado por três compartimentos distintos: o espaço intermembranar, o estroma e o lúmen dos tilacoides. As regiões empilhadas são chamadas de lamela do grana, enquanto as regiões não empilhadas são chamadas de lamelas do estroma. Nestes sistemas de membranas é que se encontram os pigmentos e é onde ocorrem as reações fotoquímicas. As reações bioquímicas associadas à fixação do CO2 ocorrem na região aquosa que circunda os tilacoides, conhecida como estroma. A fase fotoquímica, também conhecida como fase clara, ocorre nos tilacoides e é dividida em fosforilação cíclica e acíclica. Na cíclica, a energia solar vai estimular os elétrons, fazendo com que eles mudem de orbital na clorofila. Com essa mudança de orbital, os elétrons vão voltando para o lugar certo e liberando energia em forma de ATP. Na acíclica, em vez do elétron voltar sozinho para seu orbital, ele é atrelado à molécula transportadora de NADP+. Porém, a clorofila A não pode ficar sem os elétrons, então uma outra clorofila B é estimulada pela luz solar e libera os elétrons para a clorofila A. A clorofila B, no entanto, agora ficou sem elétrons, e quem vai resolver esse problema é a molécula de água, que é quebrada através da luz solar e libera elétrons que vão para a clorofila B, os hidrogênios para a molécula de NADP e o oxigênio para a atmosfera. Fase bioquímica. Nessa etapa, todo o processo é feito em um ciclo, conhecido como ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin. O gás carbônico vai reagir com a ajuda da enzima rubisco e, conforme as reações vão ocorrendo, uma molécula de 3 carbonos é liberada. Essa molécula é chamada de fosfogliceraldeído. Irá haver uma segunda volta, e nessa segunda volta, uma segunda molécula de fosfogliceraldeído é novamente produzida. Essas moléculas vão reagir juntas e formar uma frutose, que por fim irá gerar a glicose, o composto orgânico, produto final da fotossíntese. Todo esse processo que compõe a fotossíntese pode ser afetado por alguns fatores. Como vimos, a luz solar, assim como o gás carbônico, água e temperatura são fatores que, em condições ideais, irão ajudar o processo a ocorrer normalmente, mas se um deles estiver fora do ideal, que é necessário, o processo irá ser prejudicado. O processo fotossintético vai muito além do que o metabolismo biológico. Neste, vai se relacionar completamente com a química e a física, permitindo para o aluno a interdisciplinaridade e um ponto de vista muito mais abrangente em relação às ciências da natureza.
Com isso, o aluno conseguirá associar as diversas áreas estudadas em um só assunto, utilizando em seu dia a dia a integração desses conceitos, estabelecendo-se uma ótima ferramenta didática pedagógica. Às vezes esse assunto pode ser muito desafiador, tanto para quem estuda quanto para quem leciona, porque existem muitas terminologias e, por muitas das vezes, por ser algo que acontece a nível celular e não palpável, torna o conteúdo um pouco mais complexo, precisando de tecnologias para que seja visto algumas partes que compõem os órgãos que acontece o processo fotossintético. Para que o aluno consiga compreender, seria melhor se tivesse esse tipo de tecnologia, como o microscópio óptico, por exemplo. Porém, algumas escolas não oferecem esse tipo de tecnologia, tornando o estudo desse conteúdo um pouco mais difícil. E por fim, através desse Petyacutia, espero que você tenha compreendido melhor sobre as etapas da fotossíntese e, além disso, tenha gostado de estudar esse processo que é belo e ao mesmo tempo complexo, mas que é tão necessário para a vida dos seres vivos, pois além de nos fornecer oxigênio, é importante também para o entendimento de outros diversos problemas que nos surgem. Sem as plantas, jamais teríamos harmonia e a vida seria uma desordem. Portanto, cuidemos bem de nossas plantas para que a nossa próxima geração possa colher os melhores frutos e entender a importância que elas têm em nossa vida.